A paz do Senhor Jesus, meus amados, eu quero contar uma experiência maravilhosa a qual eu tive com Deus. E eu já quero dizer que este testemunho é fiel e verdadeiro. Amém? Se você não crê, ora a Deus que o Senhor vai testificar aquilo que eu estou dizendo. Irmãos, eu morava, glórias a Deus, no mesmo bairro da minha igreja. Mas minha mãe decidiu mudar e ir para outro bairro. Era o bairro vizinho, mas nós morávamos na última rua deste bairro. E para mim ir até a igreja, eu tinha que andar 30 minutos. Só que esse 30 minutos eu conseguia fazer neste 30 minutos correndo rápido, andando rápido. E por que eu andava rápido? Porque o lugar a qual eu tinha que passar era praticamente uma rodovia, não era bem uma rodovia, era uma pista, mas era tipo, não tinha casas, não tinha nada construído, então era só aquele asfalto longo com mato, escuridão, e eu passava ali para mim poder pegar o meu bairro e ainda andar mais ainda até chegar à igreja. Irmãos, quando a minha mãe mudou, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu tô até emocionada, então se eu chorar, os irmãos relevem, porque o Senhor fez algo tão grande na minha vida nessa época. Irmãos, que a minha família saiu do meu ministério, do ministério ao qual eu congregava, e eu fiquei sozinha. Mas Jesus, Ele segurou nas minhas mãos. Jesus me protegeu, assim como diz a palavra, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Neste período, meus irmãos, Deus me deu muitos livramentos, pois era um lugar onde eu passava perigoso, onde tinha tráfico de drogas, onde bandidos ficavam escondidos nos matos. Às vezes a polícia passava, colocava assim os jovens assim, né, tudo assim naquela rua pra... Bom, na verdade eu nem sei o que eles faziam, não sei se batia nos rapazes ou só conversava com os rapazes, porque eu passava rápido, que eu tinha medo, né? Mas o Senhor estava comigo, então assim, era um lugar perigoso, passava muitos carros, então assim, foram muitos livramentos. E também livramentos espirituais, porque eu passava nessa rua, principalmente no fim de semana, 4 vezes. Então no sábado eu passava 4 vezes ali. Então eu passava em jejum, porque eu cuidava do círculo de oração, eu era regente do círculo de oração ali. Então, aleluia, glórias a Deus, eu passava, meus irmãos, em jejum ali, orava na igreja. E Jesus era tão maravilhoso que eu ganhava almas na parte da manhã. Passava pessoas na rua, entrava chorando, dizendo que queria aceitar Jesus. A época que eu mais ganhei almas foi nessa época no círculo de oração. Irmãos, e depois tinha que retornar para minha casa. Chegava, passava luta dentro da minha casa com os meus pais, muita perseguição, porque o mundo espiritual tentava me atacar, tentava fazer eu parar de servir ao Senhor. Então era tão difícil ficar na minha casa. Então eu chegava ali, entregava o meu jejum, comia algo, e quando dava mais ou menos umas 4 horas da tarde eu já retornava para a igreja. Então mais 30 minutos de caminhada. Chegava lá na igreja cedo, irmãos, porque para mim poder sentir paz na minha alma, paz da minha vida, eu preferia ficar na igreja. Então, como eu já tinha a chave da igreja, eu ficava ali na igreja. E mesmo às vezes até minha família passava, xingava eu, falava: não vai para casa, vai ficar na igreja. Mas eu ignorava e dizia: Jesus, eu creio que na hora certa o Senhor vai me dar a vitória. Irmãos, eu ficava ali, e para mim gastar o tempo, como eu ficava muito na igreja, então para mim gastar o tempo, eu limpava a igreja, eu ficava ensaiando louvores, ficava
estava conversando com os irmãos, que tinha irmãos também que estavam passando a mesma prova que eu dentro da casa, então eles ficavam junto comigo. Eu era jovem, irmãos, nessa época, bem jovem, glórias a Deus, porque Jesus me chamou. Quem conhece o meu testemunho, que já foi postado aqui no canal, Jesus me chamou logo já na adolescência, quando o diabo estava querendo me levar, me aprofundar cada vez mais no mundo do rock. Jesus me resgatou. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, já jovem, eu estava ali servindo ao Senhor, com muita peleja, muitos levantes, mas o Senhor Jesus era comigo. Irmãos, e a minha igreja, eles terminavam tarde o culto. E eu, como fechava a igreja, eu que tinha a chave, eu tinha que esperar todos os irmãos irem embora, para eu poder ir embora. Então eu era a última a ir. Então geralmente eram umas 10 horas da noite, irmãos. Eu estava caminhando neste lugar perigoso, escuro, né? Às vezes pessoas ficavam endemoniadas na minha frente, porque como eu orava muito, às vezes tinha pessoas assim possessas, algum George espiritual assim, eles ficavam endemoniados na minha frente. Então os demônios às vezes queriam até falar comigo, me xingar. Irmãos, às vezes os demônios entravam nos cachorros da rua, não deixavam eu passar, não deixava eu caminhar nas ruas, e chegava até a minha casa. Então era muita caminhada. Eu chegava com os meus pés machucados, irmãos, meus pés, aleluia, doloridos. E eu não tinha muitas condições para ter sapatos bons para a caminhada. Então, na minha época, os sapatos baratos e baixinhos eram aqueles sapatos moleca. Quem já usou aqueles sapatinhos moleca sabe o que eu tô falando. Se você pisa numa pedra, machuca o pé. Então meus pés ficavam machucados. Então o que eu fazia? Eu fazia palmilhas, enchia o meu sapato de palmilhas. Eu fazia com EVA, porque eu não tinha condições de comprar palmilha mesmo. Então eu pegava o EVA, comprava o EVA na papelaria e fazia ali aquele molde, né, com o EVA, e colocava nos meus sapatos. Irmãos, era na chuva, no calor, eu estava na igreja. Irmãos, e eu era a segunda do meu pastor, e depois foi minha pastora. Então assim, eu fui a segunda. Então, quando meu pastor, minha pastora chegava, eu já tinha resolvido tudo, eu já tinha feito tudo que precisava na igreja, desde a compra de uma água mineral para a igreja, desde recolher os dízimos dos irmãos, carimbar as carteirinhas no dia de Santa Ceia, as coisas da Santa Ceia eu já deixava tudo certo. Então, os pastores gostavam muito, né? As pastoras, todos gostavam muito de mim. Então, eles necessitavam de eu ajudar ali. Então, eu não queria assim fazer corpo mole, vamos dizer assim, dizer, não vou mais lá. Não, porque eu sabia que a obra precisava de mim, eu sabia que eu era importante para Deus ali, para que tudo pudesse fluir na igreja ali. Era uma igreja muito simples, irmãos, muito simples, muito pequenininha, mas era uma igreja, aleluia, que o Senhor se manifestava, que pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram impactadas ali com a presença de Deus. E eu sentia muito a presença de Deus, eu sabia que Jesus estava comigo, então eu não queria desistir, né? Mas pessoas de dentro da igreja mesmo diziam, eu não sei como a irmã Damares consegue, eu mesmo não faria o que ela faz, né? De ir e voltar tão longe, né? Um lugar tão longe. Então, irmãos, mas eu ia porque era Jesus que me dava força. Era Jesus, né, que me dava força, me dava livramento para mim ir. E até eu tive um pastor, só que da sede, ele veio da África para cuidar da igreja. E quando ele ouviu a minha história, aleluia, que eu já tinha cuidado dessa igreja, mesmo eu sendo adolescente, a qual meu pastor tinha deixado, abandonado a obra, e eu cuidei da igreja ali para a igreja não fechar. Ficou sabendo
como era longe onde eu morava, que minha família não era no mesmo ministério mais, que tinham saído. Irmãos, ele ficou com dó de mim. Ele falou: meu Deus, você é adolescente, você é uma jovem, como que você andar sozinha? E aí ele conversou, com a minha pastora, mas a igreja não tinha condições, irmãos, de pagar, porque tinha ônibus ali, mas a igreja não tinha condições de pagar a minha passagem todos os dias, Todos os dias ia ser muito gasto, porque como era poucas, a igreja era pequena, era poucos dizimistas que tinha. Então não tinha como eles me ajudar e eu também não tinha condições financeiras, Meus pais tinham, mas eles não queriam, assim, me ajudar, dizer: não, eu vou ajudar ela porque ela tem feito a obra de Deus. Não, por eles eu nem ia mais, Tanto que eles queriam mesmo que eu não fosse, Então, irmãos, assim, eu fazia a obra naquela dificuldade, eu era convidada para pregar, irmãos, e muitas vezes eu dizia que eu não podia ir, que como que eu ia, porque o último ônibus, para mim pregar fora, eu tinha que ir para outros bairros, e o último ônibus era 11 horas da noite, então ficava difícil para pegar esse ônibus, se fosse muito distante, então assim, muitas vezes não dava para mim ir, Quando eu ia nas vigílias, eu tinha que ficar na casa das irmãs, para mim poder, porque eu sempre gostei de vigília, então assim, era muito dificultoso. Irmãos, mas agora eu quero dizer o que o Senhor fez por mim no inverno, porque nós sabemos que o ano tem 4 estações. Então, quando tem o verão, o verão era a melhor época, por causa que tinha o horário de verão, Você que acaso é de outro país e está me ouvindo, aqui no Brasil tinha o horário de verão, isto é, eles adiantavam a hora. Então, vamos dizer, se eu fosse sair da minha casa às 7 horas da noite para ir no culto, no horário de verão era como se fosse 6 horas, então ainda tava com sol, então não era tão perigoso. Então, assim, era o melhor horário para mim, era no horário de verão, porque não era escuro, Irmãos, mas aí, nós sabemos que tem as 4 estações. Então, quando vinha o inverno, irmãos, meu Deus, era o tempo mais difícil, porque eu morava na última rua, só que era, vamos dizer assim, no pé da ladeira. Eu tinha que subir uma ladeira lá em cima, porque era alto aquele bairro. Então eu saía da minha casa, irmãos, eu ia pegar a caminhada para mim ir na igreja, era aquele vento, aquele frio. Quando eu ia retornar lá para as 10 horas da noite, até eu chegar na minha casa era 10h30, irmãos, eu chegava congelada. Então, tipo assim, era muito gelo, muito frio, porque como era tipo um chapadão, porque não tinha construção, Então era uma montanha, uma montanha, e não tinha como assim cortar aquele vento, porque não tinha construções. Então todo aquele vento eu vinha sobre mim. Então, mesmo eu bem agasalhada e tudo, aleluia, glórias a Deus, não adiantava, irmãos. Aí minha irmã, apesar de tudo, ela teve compaixão de mim, comprou até uma blusa que a gente aqui no Brasil chama de capotão, uma blusa de capotão, que é uma blusa que lacra bem assim o vento, Então agradeço a ela, porque me ajudou muito aquela blusa, mas mesmo assim não era tão quente, por causa que era muito vento, muito gelado, irmãos, e usando saia, então as pernas congelavam, os pés congelavam, de tal forma que eu não sentia os meus pés. Irmãos, e naquela caminhada, meus pais passavam de ônibus e ainda dava tchau para mim. E eu muitas vezes chorava naquele caminho, Eu chorava porque eles tinham condições de me ajudar, mas eles não queriam me ajudar, Eles queriam que eu desistisse até mesmo de ficar indo na igreja. Eles desejavam mal, falavam assim, nossa, e se alguém pegar ela no caminho, sabe? Então começava a fazer essas coisas, irmãos, e eu só buscando a Deus. Irmãos, teve uma época que tava tão frio, irmãos, tão frio, mas tão frio mesmo assim, que
tava tudo congelado, tudo. Eu andando, segurando a Bíblia e minha bolsa, segurando assim, irmãos, e andando rápido, né? Porque a gente, né, não podia dar bobeira, porque ali passavam muitos carros e tal. Então o vento vinha, e eu andando rápido, aquele vento vinha mais, né, sobre mim. Irmãos, e eu fiz uma oração. Eu falei: Jesus, me leve para minha casa, porque eu acho que hoje eu não vou conseguir chegar na minha casa. Eu tô muito gelada, eu tô tremendo, Senhor. Irmãos, o queixo começava até a bater de tão frio que estava, né? A minha respiração saía até aquela fumaça, assim, né, do ar gelado. Então, irmãos, eu pensava que eu até ia morrer congelada. Eu falava: eu vou morrer, porque eu não vou conseguir. Irmãos, e eu fazendo aquela oração, de repente, quando eu olhei assim pra minha frente, porque eu olhava assim, olhando, né, pra baixo, assim, né, pra não cair até mesmo, porque eu tava andando rápido. Irmãos, quando eu olhei, eu estava na frente do meu portão. Quando eu olhei que eu estava na frente do meu portão, eu olhei assim pro caminho, né? Eu falei: ué, mas eu já andei todo esse caminho? Eu não tinha recordação, irmãos, que eu tinha andado todo aquele caminho. E eu ali sentindo a presença de Deus, eu falei: o Senhor Jesus fez algo, porque eu não lembro. Aí eu pensei: só se for o frio que congelou muito a minha mente, eu não tô conseguindo nem recordar, né? Abri o portão, entrei na minha casa e fiquei pensativa com aquilo. Irmãos, quando chegou a outra noite, era o mesmo frio. E mais uma vez, irmãos, eu orei ao Senhor e eu dei de cara com o meu portão. E eu começava a dizer: meu Deus, mas eu não lembro que eu caminhei, eu não lembro que eu fiz já toda essa caminhada. E eu já estou na frente do meu portão, para a glória de Deus. Irmãos, eu comecei a ver que o Senhor estava me transladando. Eu comecei a ver, aleluia, glórias a Deus, que Jesus estava me ajudando a chegar até a minha casa, porque provavelmente eu iria morrer mesmo de tão frio que estava. Eu não sei se você está crendo no que eu estou falando, mas o que eu estou falando é fiel e verdadeiro, e eu e Jesus sabemos do que estamos falando, aleluias, que Jesus me transladava, Ele me levava para casa. E que esse testemunho, meus irmãos, venha ser para você glorificar a Ele, exaltar Ele, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele também transladava. Na Bíblia, né? Nós vemos Filipe, que estava ali pregando ali o evangelho, a palavra do Senhor ali para um eunuco, e de repente o eunuco não viu mais ele, e Filipe foi achado em outra cidade, ele ali pregando a palavra de Deus. Já vi outros testemunhos, até do Kenzo, hoje, né? Já foi postado aí o testemunho do Kenzo Akitsushi, ele também já foi transladado. Então, irmãos, o Senhor, Ele é o mesmo. Eu não sei o que você tem passado, talvez você também tenha tido o que eu passei, né? Tido essas experiências, o qual eu passei, de dificuldade financeira, de família que preferia até você desviada do que você na presença de Deus. Você tem que andar tanto para ir para a igreja, para fazer a obra. Irmãos, ore ao Senhor, ore, porque o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai suprir, o Senhor vai te abençoar, porque o Senhor fez isso comigo. O Senhor fez isso comigo. Eu sou testemunha viva. E se hoje eu choro, é de alegria pelo aquilo que Ele fez por mim. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é fiel. Jesus é o Deus da misericórdia. Jesus é o Deus realizador do impossível. Aquilo que é impossível para você, meu amado e minha amada, é possível para Deus. E se for preciso, Ele translada os teus servos, para os teus servos poder continuar adorando a Ele, poder continuar servindo a Ele, poder continuar, aleluia, glórias a Deus, ganhando almas para Ele. E em breve Ele vai transladar, Ele vai arrebatar a
todos nós. Então se prepara, igreja, porque Jesus está voltando. Jesus é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Jesus é contigo. Amém? Continue servindo o Senhor, continue com esta fé nele, porque ele tudo fará. Amém? Você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora te aceito como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me enche com o teu Espírito Santo e fica comigo todos os dias da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.